Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, dia de início, já te peço aí, deixa seu like. O like é muito importante para que o YouTube reconheça e assim ele faz menção para passar para outras pessoas. Tá bom? Deixa seu like aí, deixa seu joinha e se inscreva nesse canal. Está passando na barrinha aí, teu celular aí. Se inscreva aí. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, eu estou com a Bíblia aqui. Eu tenho uma palavra para o teu eleva espiritual no dia chamado hoje. Pois hoje é o dia que fez o Senhor. Então, alegremos e regozijemos nele. No finalzinho, fica comigo até o final. No final eu vou orar pela tua casa, pela tua vida, por tua família. Eu quero abençoar você também com a bênção apostólica, tá bom? Fica até o final aí. Vamos lá, vamos para cima. Hoje eu quero falar sobre o profeta Malaquias, no seu último livro do Velho Testamento. O último livro do Velho Testamento de Malaquias, né? Malaquias foi um profeta que previu sobre os dias atuais que estamos vivendo hoje. Malaquias foi um vaso, né, na mão do Senhor. Um vaso só quebra após ser atingido por um cotovelo descuidado, né? Um brinquedo que cai manipulado por uma criança, né? Assim foi Malaquias. Malaquias foi um vaso de Deus. Então vamos lá. Malaquias começa o capítulo 4 desta forma, olha. Porque eis aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhe não deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, aleluia, nascerá o sol da justiça, e a salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis o ímpio, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Eita glória! Amém, querido? Para a gente entender esse texto, a gente tem que ir num contexto em 3,18. Malaquias 3,18, que diz assim: então, aqueles que temem o Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem o Senhor, e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eita, meu Deus. Querido, a gente vê nesse texto de Malaquias o último livro do Velho Testamento, porque durante 400 anos o Senhor se calou diante do povo. Não teve reis profetizando, não teve juízes profetizando,
não teve profeta. Durante 400 anos o Senhor se cala. Entre a parte entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, essa página aqui, ó, ela está em branco. Está vendo essa página em branco? Nesse período foi um período de 400 anos que o Senhor se calou. Naquele tempo em que o Senhor se calou, não tinha visões, não tinha revelações. O Senhor se calou completamente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei se o Senhor está calado diante da sua petição. Eu não sei se aquilo que você pediu a Deus, o Senhor ainda continua calado. Mas pode ficar tranquilo, que no tempo oportuno, no momento e na hora certa, Deus vai fazer nascer sobre a tua vida o sol da justiça. O sol da justiça, no qual Malaquias pregou, ele vai chegar uma hora na tua vida. Querido, não se esqueça que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, que o Senhor está com as mãos estendidas para te abençoar, que o Senhor está pronto e apto a qualquer coisa que aconteça na tua vida, porque tudo que acontece na minha e na tua vida são permissão de Deus. Nada foge do controle do Todo-Poderoso. Quando eu leio o livro do profeta Malaquias, eu vejo ele dizendo: porque aquele dia vem ardendo como fogo. Querido, que dia é esse? É o dia, oh aleluia, é o dia da volta do Senhor. É o dia no qual o Senhor, porque ele disse que ia para o Pai, mas iria voltar. Porque as palavras do Senhor nunca caiu por terra. Ele disse que ia para o Pai, ia preparar lugar, para onde estivesse ele, estará nós também. Então, ele fez uma promessa que iria voltar. Mas antes dele voltar, vai acontecer muitos fatos, no qual nós estamos vendo hoje acontecendo. Esses fatos estão registrados no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Porque haverá fome, peste, terremoto, nações contra nações, epidemia. Haveria tudo isso antes da volta do Senhor. E além do mais, Mateus 24, 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Os falsos profetas na terra. Tudo isso cumprimento da volta do Senhor. E quando eu vejo Malaquias dizendo: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Querido, Malaquias está nos alertando, está alertando o crente e o não crente, porque esse dia todos vão passar. Todos que ficarem aqui na terra vão passar por esse dia. O dia que os abrasará, o dia que vai arder como fogo. Mas só que em cima desses dias, o Senhor deixou uma promessa na boca do profeta Malaquias. Ele diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, esse nascerá o sol da Alacalababaixo, nascerá o sol da justiça. Querido, é temer. Aquele que teme o meu nome. Qual o nome? Que está acima de todos os nomes. Qual o nome? Que toda língua confessará. Qual o nome? Que todos os joelhos dobrará, dizendo que só o Sacalabadachu, que só o Senhor é Deus. Querido, mas antes que venha o dia do Senhor, antes que venha o dia do Senhor, no livro de Timóteo, deixa eu achar aqui para você, Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, os que estamos vivendo hoje, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores,
e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que tenta cauterizar a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus o criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem dele como ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça. Antes que venha o dia do Senhor, o Espírito está dizendo que naqueles últimos dias, muitos se apostatarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores. Ainda diz mais: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfêmio, desobediente a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Querido, tudo isso está acontecendo nos dias de hoje. Pessoa mais amante de si do que amante de Deus. Pessoas obstinadas, pessoas cruéis, pessoas sem amor. Querido, é os dias que estamos vivendo hoje, que está antecedendo a volta de Jesus. Tudo isso está antecedendo a volta de Jesus. Já não se fala mais de amor, já não se vive mais o amor. São homens obstinados, homens cruéis, homens terríveis, homem que faz do seu braço a sua força. O profeta Malaquias está nos alertando, porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, e todos os soberbos que cometem impiedade serão como palha. Esses tipos de pessoa que foi falado aqui, eles vão ser como palha, vão ser como palha queimada, que não vai sobrar nem raiz e nem ramo para esses tipos de pessoas que cometem impiedade. São homens profanos, são homens que batem no peito, que diz que do jeito que eles estão vivendo está muito bem. Jesus diz que sem Ele nada podemos fazer, meu querido. Sem Ele nada podemos fazer. Ai de mim se não fosse o Senhor. Ai da humanidade se não fosse Jesus. E Ele diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Querido, para nós que tememos o nome do Senhor, vai nascer esse sol da justiça. Mas ainda diz mais ainda: e pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo dos vossos pés. Tem que ter diferença do que serve e do que não serve. É necessário termos a diferença, termos o cheiro de Cristo, andar como Cristo andou, para que naquele dia tenha escrito o meu e o teu nome no livro da vida. Porque a palavra está dizendo assim, olha: então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele para os que temem o nome do Senhor e para os que se lembrem do seu nome. Querido, tudo que
que fazemos aqui é um memorial no céu. Há um memorial escrito todas as obras. E qual é a obra que tu tem feito para o Senhor? Qual é a obra que você tem feito diante do Senhor? Porque existem algumas obras que o povo tem feito que o Senhor não tem recebido, não. Existem algumas obras que nós, humanos, temos feito, que é obra má. E eles serão meus. Olha o que o Senhor está falando. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que serve. Nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos uma propriedade exclusiva do Senhor, querido. Os dias são maus sobre a face da terra. Estamos vivendo hoje os últimos dias da igreja na terra. Mas eu, como profeta, eu profetizo que tu e tua casa servirão ao Senhor, antes que venha esse dia terrível. Mas esse dia terrível vai chegar, mas nós temos que nos preparar hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. E o profeta está dizendo aqui, olha, o ímpio vai ser como planta debaixo dos vossos pés. Diz que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Querido, no dia da ira, no dia do Senhor, a ira de Deus em relação aos ímpios queimará como uma fornalha, mas ele será como um calor curativo do sol para aqueles que o amam. Isso é o sol da justiça. Esse calor vai ser como um curativo para minha alma e para a tua alma, porque em nós nascerá o sol da justiça, e os que amam e lhe obedecem será como o sol da justiça. Aleluia. Enquanto o povo está reclamando que o sol está quente, que o sol está ardendo, que o sol está queimando a pele, em nós nascerá o sol da justiça. Eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Que dia é esse, querido? É o dia da volta do Senhor. Olha o que está acontecendo. O eixo da rotação da terra já está parado. Você vê que tem lugares que estão quentes demais, outros frios demais, outros muita chuva, porque o eixo da terra já está parado. Isso quem está dizendo sou eu, não sou um cientista. O eixo já parou. Querido, está esperando o quê? Para se converter ao Senhor? Porque essa palavra não é para só o ímpio, não. É para todos. É para todos. Porque quando vem a chuva, vem para todos. Quando vem o sol, vem para todos. Só que Mateus, só que no Evangelho de Mateus, o Senhor disse: bem-aventurado, bem-aventurado os que sofrem perseguição pelo amor do meu nome. Bem-aventurado quer dizer feliz. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Querido, essa diferença é notória. É notória na vida daquele que serve ao Senhor. Porque se a gente for olhar nos dias de hoje, não está fazendo muita diferença, não. Entre o ímpio e o servo. Não está fazendo muita diferença entre o ímpio e o servo. Se você for botar na balança, praticamente as mesmas coisas.
o ímpio cometendo impiedade, o que se diz servo não quer servir, mas o Senhor diz, mas aquele que teme ao Senhor, nascerá o sol da justiça. Eu lembro que Provérbio diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, querido. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E a salvação trará debaixo das suas asas. Saireis e crescereis. Aleluia. Aleluia. Queridos, essa palavra é muito tremenda. Porque se a gente for olhar o que tem acontecido nas nações pagãs, nas nações que não servem a Deus, como diz o Salmo de números 9, versículo 17, Salmo 9, 17, olha o que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem está falando do Senhor não é a Bíblia. Os ímpios, Salmo de número 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você sabe por que o nosso Brasil é abençoado? Você sabe por que o nosso Brasil não tem coisas ruins, embora tenha até coisas ruins acontecendo, mas não é pior, sabe por quê? Porque em 1947, Oswaldo Aranha assinou a favor de Israel. Oswaldo Aranha assinou a favor de Israel. Eu lembro o Senhor falando de Abraão: olha, Abraão, abençoarei quem te abençoares e amaldiçoareis a quem te amaldiçoar. É por isso que o nosso país, o nosso Brasil, o nosso torrão onde vivemos é abençoado. É por isso que as nações estão de olho na nossa Amazônia, por causa que o nosso Brasil é um Brasil abençoado, é um país abençoado. Então, porque aquele dia vem ardendo como fogo, e todos os soberbos que cometem impiedade serão como palha. Meu Deus, você sabe o que o Salmo 1 diz? Que os ímpios são como palha que o vento espalha. Isso mesmo, é palha. Deixa eu ler para a gente falar dentro da palavra, porque tem uns cabras aí que não lê Bíblia, não entende nada de Bíblia, quer dar lição de moral. Diz assim: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha, porque o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ainda diz mais: antes de ter prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Eita Jesus! Querido, essa palavra é tão profunda que a gente fazia horas e horas pregando esse texto, porque é um texto rico que fala da volta de Jesus, que fala dos ímpios, que fala dos soberbos, que fala daqueles que dizem que não precisam de Deus, né? Eita Jesus!
Malaquias, querido, ele está aqui exortando o povo, né? Malaquias exortou o povo a deixar a impiedade, porque a palavra de Deus diz que aquele que é sujo, ó, continue se sujando, continue se lambuzando no pecado, na idolatria, se suje, mas aquele que é limpo, se limpe cada vez mais, em buscar, em adorar, em falar: Senhor, eis-me aqui, faça segundo o seu querer e a sua vontade. Mas nós, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, diz o Senhor. O dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramos. Eita, querido, isso aqui é muito forte, hein? Isso é muito forte. Por isso que vale a pena, meu irmão. Olha para cá que estamos caminhando para o fim. É por isso que vale a pena. Em meio a tantas intempéries, em meio a tantas coisas que nós temos visto por aí, a palavra está nos dizendo: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão como para mim particular tesouro. Particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Queridos, estamos vivendo os dias decisivos da nossa vida. Estamos vivendo os dias final. Estamos vivendo o tempo do fim. Mas sobre todos esses tempos, nós temos uma promessa: é ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como é difícil ser fiel no dia de hoje. Como é difícil ser fiel, porque o mundo oferece tantas coisas, mas o que o mundo oferece e o que Jesus vai nos dar, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem penetrou nem no coração, nem na mente humana, é o que Deus tem preparado para aqueles que o servem. Porque eu lembro de Pedro. Jesus tinha alimentado uma multidão, e a multidão começou a se dispersar, cada um com um canto. E Pedro chega para Jesus e diz assim: Jesus, o povo está indo embora, Jesus, tu não vai fazer nada. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você quer ir também? Aproveita essa leva, Pedro, e vai. Aí Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, Senhor, para onde iremos se só tu tem a palavra de vida eterna? Para onde eu vou, meu irmão, que só tem um céu? Para onde é que eu vou se só tem um lugar para mim ser reservado? Então nós temos que ir para esse lugar. Mas aquele que tem o meu nome, que tem o Senhor, nascerá no sol da justiça. Enquanto o mundo está sofrendo, enquanto o mundo está gemendo, e nós que servimos ao Senhor, vai nascer o sol da justiça. Enquanto estiver caindo pedra com mais de 50 quilos, como diz lá no livro do Apocalipse, nós estaremos debaixo do sol da justiça. Enquanto estiver havendo guerra, fome, peste, terremoto, nós estaremos seguros debaixo do sol da justiça. E esse sol da justiça é para nos curar, porque o povo, o ímpio que ficar, quando vier o dia do Senhor e os abrasará, eles serão com a pele queimada. Mas nós que tememos ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Aleluia, aleluia. Às vezes eu pergunto a Deus: Senhor, por que tanto sofrimento na terra?
Às vezes eu pergunto a Deus, Deus, por que o ímpio prospera? Mas o Senhor sempre me responde: eu não tenho compromisso com o mundo, eu não tenho compromisso com o ímpio, eu tenho compromisso com aqueles que têm compromisso comigo. É o que me alegra saber que em meio a tantas lutas, em meio a tantas guerras, o Senhor tem os deles guardados, o Senhor tem o seu povo guardado. Não é que o Senhor está fazendo acepção para lançar muitos no inferno, não, porque o homem não nasceu para morrer, o homem nasceu para viver eternamente com Deus, mas devido ao pecado, houve uma sentença, aleluia. Mas nós que tememos ao Senhor, nascerá o sol da justiça, aleluia, aleluia. Queridos, estamos chegando ao final desta mensagem. Medita aí, Malaquias capítulo 4, Malaquias capítulo 4. Então aqueles que temem ao Senhor, fala cada um com seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve, e há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, para que se lembre o seu nome. Um memorial escrito. Há um memorial escrito, querido, com o meu e o teu nome. Oh, maravilha. Senhor, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por esse dia de hoje, Jesus. Muito obrigado, porque a tua palavra diz que os ímpios não subsistirão no dia do juízo. Aleluia, aleluia. Eu quero orar por você, meu querido. Quero abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família agora. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, eu entro na tua santa e gloriosa presença nesse dia de hoje, Pai, te pedindo perdão, meus pecados, minhas falhas, meus erros, meus gestos, tudo aquilo, Deus, que eu cometo diante dos teus olhos, porque a tua palavra diz que os teus olhos passam na terra como chama de fogo, Senhor, contemplando os bons e os ruins. Pai, aquele que é limpo se limpe mais, Pai, como diz a tua palavra, que nós viemos nos limpar na terra da tua vinda, Senhor, porque a tua palavra nos promete que em nós nascerá o sol da justiça, Senhor. Pai, muito obrigado pela minha casa, pela minha esposa que está de joelho dobrado aqui nesse lugar, pelos meus filhos no Rio de Janeiro, pelos meus netos, pelos meus irmãos, pelos meus parentes aqui de perto, de longe. Pai, pela nossa vida, pela nossa casa e nossa família, mais uma vez nas tuas mãos. Pai, tira do nosso meio aquilo que não vem de ti, Senhor. Pai, se porventura o diabo tem posto ou colocado algo para atrapalhar de vermos a tua glória, Pai, que o Senhor vai queimando e vai jogando por terra todo espírito contrário que tem perturbado e tirado a paz desta casa, desta vida e desta família. Fica conosco, Pai, no dia chamado hoje, porque assim nós oramos e já te agradecemos, no teu santo e glorioso nome, que é no nome de Jesus que vive e que reina para todo sempre. Amém, amém, e graças a Deus. Que você deixasse o seu like. O seu like é muito importante para esse canal, para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Então deixe seu like aí, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes, comente o que você está achando das pregações. Se você não estiver gostando, comente da mesma forma, querido. Estamos aqui para fazer o melhor para o nosso Deus.
Amém? Então fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e tua família. Faça assim, que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vida de Jesus. Que no dia chamado hoje todos digam amém, amém e graças a Deus. Querido, o canal está passando aí na barrinha aí, ó. Está passando aí, Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixa seu like, se inscreva e Deus abençoe a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Glória a Deus.